Obrigado, bom dia. Queria apresentar para vocês um pouco da Agnos Towers Advogados. É um escritório que esse ano de 2019 estamos completando 8 anos de atuação. E nesse período, nosso foco, nosso objetivo tem sido trazer para as empresas uma assessoria, um auxílio na advocacia trabalhista, no que se refere ao esse relacionamento que tem com a empresa e o empregado, que muitas vezes é um relacionamento muito conflituoso, né? Se você parar para analisar, muitos conflitos são gerados nessa relação empresa e empregado. E a gente tem ouvido muita discussão sobre a extinção da justiça do trabalho, né? Atualmente, no atual governo que nós temos, tem sido falado muito sobre a necessidade de termos ou não a justiça do trabalho. Mas só que se você parar para pensar, como extinguir a justiça do trabalho, se os conflitos são cada vez mais intensos, né? Você como empresário, você como micro, pequeno, médio empresário, você tem que lidar todos os dias com o direito do trabalho. Quando você contrata um funcionário, direitos e obrigações começam a surgir no seu lugar, na sua empresa. A sua empresa, que muitas vezes foi constituída como a realização de um sonho. E para que isso não se torne um pesadelo, para que o cumprimento de encargos trabalhistas, rescisão, férias, insalubridade, horas extras, não se torne um pesadelo na sua vida, você precisa de uma assessoria, você precisa de uma orientação para como você vai lidar com essas questões. O grande fantasma do empresário, sem sombra de dúvidas, são os encargos trabalhistas, porque você vai remunerar o seu funcionário com valor e por trás você tem que pagar para o governo, pagar os encargos trabalhistas. E muitas vezes isso é um ônus pesado. E como lidar com isso? A grande questão que fica é: você está pagando direito ao seu funcionário? Você está remunerando corretamente? Você está cumprindo com a legislação trabalhista? Que é uma legislação pesada, uma legislação que cobra muito do empresário. E muitas vezes as pessoas procuram um advogado, pensam no advogado só quando a casa caiu. Né? Aí fica com essa cara do Chapolin Colorado aí. E pensa assim: ó, e agora, quem poderá me defender? Né? Se você tiver uma assessoria mensal, esses problemas, a casa não vai cair. Né? Como evitar que a casa caia? Então, um dos lemas que eu tenho no meu escritório, que eu levo para os meus clientes, é a prevenção. Através da prevenção, você consegue lidar com situações pequenas e não fazer com que essas situações pequenas se tornem situações grandes. Na minha prática diária, no meu dia a dia, eu tenho observado que por causa, às vezes, de um documento que não é feito, a empresa pode ser condenada em valores exorbitantes e aquilo tornar o passivo trabalhista muito grande, ao ponto dessa empresa vir a ser fechada, a falir, por causa de um documento. Eu vou falar qual documento é esse muitas vezes, né? E aí, lá a gente tem tomado algumas medidas preventivas, adotado algumas medidas preventivas. Por exemplo, pela reforma trabalhista hoje, você está pagando o seu funcionário, por exemplo, R$1.000. E dentro de uma convenção coletiva, você tem que, além dos R$1.000, você tem que pagar mais R$500 de um abono, de uma ajuda à alimentação, de uma bonificação, de um prêmio. Antes, pela reforma trabalhista, isso tinha um caráter salarial, então você pagava e tinha o encargo trabalhista envolvido. Hoje, pela reforma trabalhista, essa verba é indenizatória, você não tem mais um encargo trabalhista. Então, o que a gente faz dentro desse aspecto, dentro desse trabalho? A gente faz uma revisão da sua folha de pagamento. Com a prevenção, você vai ter economia. Às vezes, você está pagando algo indevido para o seu funcionário. E, através disso, a gente consegue vislumbrar algo que pode trazer uma economia para a sua folha de pagamento. Às vezes você está tendo dificuldade para contratar funcionários registrados. O registro, quando você registra o funcionário, automaticamente você ganha um prêmio que é o encargo trabalhista, que aquele registro demanda. Então a gente procura achar soluções para a questão do registro EPI. Esse aí é um dos documentos que tem gerado a condenação de algumas empresas na questão da insalubridade. Muitos empresários entregam o EPI, mas não entregam o comprovante de entrega, o recibo de entrega que o funcionário recebeu o EPI e também não fiscalizam. E um detalhe, veja, um pequeno detalhe, um documento, é uma observância pequena. E com base nisso, as empresas, por não observarem isso, estão sendo condenadas em quantias exorbitantes. Hora extra. Esse, sem dúvidas, é um dos maiores problemas que os empresários, que as empresas pequenas, médias, microempresas têm enfrentado. Hoje nós temos o banco de horas, na verdade sempre tivemos o banco de horas, mas hoje nós temos o banco de horas possibilitado você fazer diretamente com o seu funcionário, sem intervenção sindical pela reforma trabalhista, o que facilita bastante, né? Diminui essa questão. Também nós temos o acordo extrajudicial, que eu tenho falado bastante aqui nos meus pedidos de referência,
que tem facilitado muito a questão da rescisão, na hora da rescisão do pagamento. Regime de tempo parcial, você vai reduzir a jornada de trabalho do seu funcionário. Muitas vezes você tem um funcionário lá que fica boa parte da jornada inativo, trazendo ônus para você. Você reduzindo, você vai conseguir pagar um pouco menos para ele, proporcional ao tempo trabalhado, e a criação de funções home office. Às vezes você tem dentro da sua empresa um funcionário que pode trabalhar em casa. Estudos têm demonstrado que quando você cria funções home office dentro da sua empresa, você reduz em 40% os custos do seu ambiente de empresa, por conta de luz, conta de água e outros encargos trabalhistas que geram aí. Os resultados não podem ser outros, a não ser baixo custo, reembolso de valores, isenções, e você vai poder investir. Você vai poder pegar aquele valor que você está economizando, com folha de pagamento, com verbas salariais, que talvez você não precise pagar, e você vai poder investir na sua estrutura, crescer e prosperar a sua empresa. Nós também atuamos no nosso escritório contencioso trabalhista, que é um processo, né? Talvez você não tenha contado ali com uma orientação e a coisa chegou ao ponto de vir aí uma ação trabalhista. Então a gente procura trabalhar com estratégias processuais, teses atuais. Um grande diferencial que nós temos é o envio semanal de relatórios. A grande reclamação dos clientes é o quê? O advogado não informa o que está acontecendo no processo, e preocupados com isso, a gente sempre está informando nossos clientes sobre o que está acontecendo. Case de sucesso dos nossos parceiros aqui do BNI Mário, o Haroldo, o Jamel. Esfera de contato, empresas de benefícios, sindicatos patronais. Nossos principais clientes, tem bastante parceiros aqui do BNI. Pedido de referência. Né? E é isso. A gente não vai ter tempo para perguntas. Muito obrigado.